Então, vamos lá. A nossa palestra é sobre Design Systems e acessibilidade, contando um pouco do background, né, aqui da DASA. A DASA é uma empresa no setor de saúde, tá? Com a missão agora de ser uma das maiores redes aqui de saúde integrada, né? A frase motto dela é ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa. Então, a gente tem negócios em todo o setor da saúde, desde clínicas, hospitais, produtos e serviços para profissionais da saúde, assim como para as pessoas. É um ecossistema super complexo, com muitas marcas, então também envolve um desafio muito complexo de ter soluções para diferentes plataformas, diferentes tipos de público, e é nesse contexto que eu vou comentar como é que o Design System e a acessibilidade têm caminhado juntos, tá? Os nossos tópicos que eu vou abordar hoje vai ser o papel do Design System em uma empresa, super brevemente, quais são os valores de marca, estratégia e princípios de design que influenciam na acessibilidade, ou que seria o contexto onde um projeto com acessibilidade nasce. Acessibilidade em componentes de Design System, entendendo que aqui a gente já tem uma certa familiaridade, mas se alguém tiver uma dúvida também eu explico depois. Composição de interfaces, quando a gente monta as telas mesmo lá, os produtos que vão para a rua. Componentes personalizados, que são aquelas soluções que são criadas fora de um padrão, né? Foram criadas especificamente para algum caso de uso específico. E como ir além? Como é que a gente pode levar a acessibilidade além do que já está no feijão com arroz ali? E aí a gente abre para dúvidas. Então, vamos lá. Papel de um design system em uma empresa. E por que que isso tem a ver com acessibilidade, né? Então, de uma forma super, super simples, o papel do design system numa empresa ele tem a ver com a escalabilidade. No começo eu mencionei que é um mundo que a gente vive, é um mundo que muda muito rápido, né? Um mercado super dinâmico e agressivo, né? E a gente tem soluções e novas tecnologias surgindo à esquerda e à direita, e a gente tem que se adequar a esses novos contextos, essas novas tecnologias, a gente tem que ser capaz de fornecer uma experiência para o nosso usuário por meio de plataformas muitas vezes completamente diferentes entre si. Então, a gente tem que ter essa capacidade de crescer, de se multiplicar, de se transformar. Tá? Então, nesse contexto está a escalabilidade, e o Design System trabalha com essa necessidade, tá? Do mundo atual e das empresas. Como que a gente permite que a escalabilidade aconteça? Através da reutilização. A gente pega o que a gente produz e aprende e constrói, e a gente reutiliza isso muitas vezes, a fim de que não tenha trabalho desperdiçado e não seja feito trabalho redundante. Então, a reutilização, ela permite que a escala aconteça. E como que a gente pode reutilizar coisas? Com a padronização, né? Se não tem uma padronização, eu não consigo usar uma peça em diferentes montagens. Aquela peça, se ela não é padronizada o suficiente, ela só serve para aquele contexto onde ela foi feita. Mas com a devida padronização, eu consigo encaixar ela em diferentes produtos, em diferentes brandings, né? Marcas diferentes e plataformas diferentes. A padronização, ela é essencial para permitir essa escala aqui que aconteça. E onde que entra a acessibilidade em tudo isso? Padronização. Acessibilidade em produtos digitais, ela tem muito a ver com pré-requisitos, critérios, regras, padrões, que a gente vai seguir, que são testados, validados, né, estabelecidos aí por um coletivo de órgãos que estudam isso e testam, e a gente vai absorver esses critérios nos nossos padrões, para que as nossas soluções, elas possam se aproveitar desses padrões e ser acessíveis, tá? Então, a gente escala com acessibilidade. Quais padrões são esses, né? A gente pode falar também. Pô, a gente tem aqueles padrões que são super famosos da WCAG. Existem outros? Existem. A gente pode se adaptar a um contexto específico, onde a gente testa com os nossos usuários e delimita um padrão de comportamento, ali do nosso público específico, nosso nicho. A gente pode fazer pesquisas internas e por aí vai. Então,
digamos assim, a fonte da gente beber esses padrões vão sempre ser esses grandes órgãos aí certificados, que estão criando uma web para todos, né, uma internet para todos, interface para todos, mas também a gente pode descobrir eles através de pesquisa e validação dentro das nossas empresas. Tá, então eu já sei para que serve um design system, mais ou menos, e como que ele vai absorver padrões de acessibilidade ali. E como é que quando eu vou botar isso na prática, né, seria assim, cara, como uma empresa, ela decide ter um design system, ou criar o seu design system, e o que ela vai pensar sobre acessibilidade, porque uma coisa é ela querer escalar, outra coisa é ela querer ser uma empresa com produtos acessíveis. Dá para escalar sem ter acessibilidade? Dá. É o jeito que muitos produtos crescem hoje, né? Estão aí na rua e não são acessíveis, eles crescem, estão em diversas plataformas, né? Um não necessariamente depende do outro. Mas, se a sua empresa já tem um pensamento e uma vontade, uma inclinação a criar uma experiência acessível, isso vai facilitar muito você a definir esses padrões dentro do seu processo de trabalho e a manter eles, porque eles vão estar alinhados à estratégia da empresa, às metas da empresa, aos objetivos. Então, aqui na DAS, o que a gente tem? Né? A gente tem a nossa bússola de marca. O que essa bússola diz? Ela direciona para onde o nosso negócio está indo. Ela influencia diretamente na estratégia da empresa, né? Porque ela está traduzindo aquilo que a gente quer aqui na DASA, quem a gente quer ser enquanto serviço, enquanto produto, enquanto empresa, diante das pessoas, tá? Então, aqui, nessa bússola, a gente tem uma imagem aqui, né, um disco com segmentado, como se fossem gominhos, e cada gominho ali tem um adjetivo, né, das coisas que a DASA quer ser. Eu vou ler eles aqui e depois vou identificar para a gente aquilo que tem mais a ver, que ressoa mais com acessibilidade, né? Então, aqui a gente tem empática, presente, facilitadora, confiável, inteligente, fluida, excelente, protagonista, tá? Em grandes linhas, esses adjetivos são as coisas como a gente quer ser percebido, né? O que a gente quer ser ali para as pessoas. E desses adjetivos, a gente tem uns que são super, se conectam muito com acessibilidade, né? Aqui na primeira metade, a gente tem empática, facilitadora, confiável e presente, que estão relacionados ali a um cuidado que acolhe e a uma parceria que empodera. Então, empatia, a gente já sabe, gente, tem tudo a ver com acessibilidade, né? A pessoa vê o outro, se colocar no lugar do outro ali, sentir como a outra pessoa se sente, né? Cuidado que acolhe, a gente também tem que acolher a diferença, acolher o outro, todas as pessoas. E facilitar e empoderar, parceria que empodera, né? Acessibilidade a gente ouve muito, vocês devem estar ouvindo aí no TDC, né? Que tem muito a ver com a gente dar autonomia para as pessoas, né? Porque é para qualquer pessoa conseguir fazer o que ela quer, do jeito que ela quer fazer, quando ela quer fazer, né? Então, ela tem autonomia de viver, de fazer e tudo. Então, a gente tem aqui na bússola de marca da DASA valores que sustentam a gente ter iniciativas desse tipo. E aí vocês vão ouvir, acho que ou já ouviram mais cedo, da Jana também, em outros momentos, que a gente tem uma iniciativa, um time de acessibilidade aqui dentro da DASA, né? Uma frente que está puxando todo esse discurso e outros projetos, além do Design System, para serem mais acessíveis, né? Então, ter o suporte do negócio e da estratégia de negócio, gente, é muito, muito bom. Esse é o nosso caso aqui na DASA. Mas isso não impede você de fazer um design system acessível numa empresa que não necessariamente defende produtos acessíveis, tá? Dando uma olhada na internet, é difícil você achar alguém hoje que se posiciona frontalmente contra a acessibilidade, né? Mas a gente pode ter empresas que só não estão investindo tanto do seu esforço, da sua prioridade no tópico, né? Isso não quer dizer que vocês não vão poder fazer esse tipo trazer esse tipo de padrão para o seu design system. Por quê? Porque você consegue absorver esses padrões e colocar ele no seu dia de trabalho sem ter que ficar falando aos quatro ventos na sua empresa para todo mundo que você está gastando tempo com isso, né? É aquele modo de hackear, ir por debaixo dos panos
porque você acredita nisso. Então, a gente também tem como atuar dessa forma, porque é um assunto técnico e a gente tem esse domínio da técnica. E eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente pode trazer isso para o Design System. Tá? Quando a gente vai começar um Design System, assim como os valores de marca, a bússola ali guia a estratégia do negócio, quando a gente vai começar um Design System, a gente tem que ter alguns valores base que vão nortear o nosso design. Quando eu vou começar a desenhar ali, criar alguma coisa, o que eu penso? Para onde que eu estou indo, né? Tem a ver com aquela coisa de, pô, mas isso tem a ver com a minha marca, isso tem a ver com o brand book, mas o que mais que pode ter, né? O que pode nortear o meu design? Então, princípios de design é um conjunto de valores que geralmente você cria com uma dinâmica, junto com o seu time, com a sua empresa, alinhado sempre à estratégia de negócio, mas principalmente ali com o núcleo que vai estar utilizando esses valores no dia a dia, que seria aqui, no caso, o nosso time de design e tecnologia, né? Então, a gente faz uma dinâmica e a gente define ali o que é design para você, como que você vê o que você gostaria de ter no design da DASA e tal. E aí a gente vai desenvolvendo frases, adjetivos, definições, até chegar num conjunto ali que, digamos aí, na bibliografia recomenda-se que seja ali um número entre 3 e 5, mas, gente, pode ser quantos vocês quiserem. O que importa é que eles sejam significativos e eles sejam vividos pela empresa e pelo time no dia a dia, né? Então, aqui a gente chegou nesse grupo de 5 princípios e o nosso primeiro e mais importante princípio, eles têm uma hierarquia. O nosso mais importante o nosso design é para pessoas. Então, a gente já tinha essa premissa também na prática de design, que o nosso design ele tem que ser feito pensado para pessoas. Como isso se desdobra no design? Aí a gente pensa. Eu vou ler aqui para vocês, né? Então, as pessoas, elas são o centro do nosso trabalho. A gente está criando soluções, um mundo melhor, saúde, para quem? Para as pessoas, tá? Então, a gente tem a premissa de criar produtos, serviços acessíveis com os quais as pessoas possam se relacionar, interagir, né? Não adianta a gente querer criar algo para algo que ninguém consegue usar, né? E aí, para isso, a gente se pauta em critérios universais de acessibilidade e na construção de uma linguagem apropriada para que as pessoas interajam com o nosso design. Então, aí, nesse caso, a gente está criando uma descrição, uma narrativa quase que abstrata, né, meio subjetiva, meio poética, para dar o tom do que é desenhar para pessoas. E aí, depois, a gente traz algumas palavras-chave para ajudar a gente a aterrissar isso na prática mesmo. Pô, quando eu estou desenhando ali um botão, esse botão, ele é acessível? Como que eu sei se ele é acessível ou não? Aí a gente traz ali uma documentação técnica, né? Vou ver na WCAG e tal, vou entrar nisso depois. Eu estou sendo empático aqui, né? Eu estou me colocando no lugar do outro, a pessoa que vai usar vai conseguir usar, vai encontrar esse botão. Estou sendo inclusivo, né? Representativo. Será que o nosso pacote aqui de ilustrações da casa está sendo representativo? Então, todos esses princípios, eles ajudam a gente a melhorar o nosso design, a aproximar o nosso design daquilo que a gente tem como ideal, tá? E a gente tem outros aqui, princípios que eu não vou entrar agora, que não tem muito a ver com o tópico de hoje, mas a gente leva em conta escalabilidade, embasamento, né, para as coisas que a gente faz, responsabilidade, segurança, clareza e ter uma boa expressão de marca, criar experiências únicas para as pessoas, tá? Mas o principal aqui que a gente tem é que para pessoas. Ok. Pô, então a gente tem uma empresa que apoia a acessibilidade e a gente tem um time que fechou uma estratégia ali que parece que também valoriza, tem princípios aqui de universalidade, acessibilidade, inclusão, representatividade. Como que a gente pode colocar isso no nosso design system? Gente, isso aqui eu não sei se é novidade para muita gente, parece bem básico porque é bem básico, não tem segredo. É só um trabalho que a gente tem que fazer. Então, em design, eu vou trazer algumas das coisas principais aqui que a gente tem, né? Quando eu vou projetar, por exemplo, um componente, eu tenho que levar em conta um critério de contraste mínimo. Como que eu sei esse critério? Lendo numa fonte, numa bibliografia, que é a WCAG, que eu imagino que muitas pessoas aqui conhecem, mas é um guia de estándares de acessibilidade para a web, tá bom? E aí eles têm todos o embasamento deles lá e por isso a gente segue eles, tá? Então eles definem que tem que ter um certo contraste entre as cores, para que esse contraste seja
percebível, legível, para pessoas que têm baixa visão, ou pessoas com alguma outra dificuldade ali visual. Tá? Então, como é que a gente mede isso? Tem N plugins, tá, para medir, depois eu compartilho com vocês também alguns, e a gente vai lá e fala, pô, então, eu estou aqui querendo construir um botão e estou pensando em acessibilidade. A primeira coisa que eu vou pensar é contraste, tá? Tem contraste? E como que o contraste se comporta, tá? Sem entrar muito em detalhes, mas existe um contraste básico, um requisito de contraste para formas, e existe um requisito diferente de contraste para textos, tá? Então, o texto tem um requisito um pouco mais rigoroso, que ele precisa ser legível, é um outro nível de cognição ali, diferente de formas que são mais uma coisa de percepção, uma mancha, uma área, tá? Por isso eles têm um pré-requisito diferente. Aí a gente testa aqui, então, pô, o meu texto tá com um contraste do azul para o branco ali, tipo, num contraste acessível? Tá, beleza, então você já passou um dos pré-requisitos de chegar mais perto de um componente acessível. Quais são outros pré-requisitos? A parte da interação, a área de toque. Como é que o usuário vai interagir com aquele componente? Pô, ele precisa, se for um componente interativo, né? Tem uma área de toque mínima definida. Então, a gente caminha também nessa direção. Deixa eu ver só se eu botei aqui. Acho que eu não botei. Mas a área de toque, a gente tem ali um 48 pixels recomendado como mínimo. Esse componente, ele tem essa medida? Beleza, então você já se preocupou com mais um pré-requisito e já garantiu que ele vai ser acessível para a interação. E aí, outros critérios de acessibilidade, por exemplo, estar pronto e receptível para tecnologias assistivas, como um leitor de tela, e que tem impacto também em outros tipos de interação, que não é só para pessoas ali cegas, né? O leitor de tela ele pode ser usado como uma forma de navegação ali para outros tipos de deficiência também, né? Então, o foco visível ele é um dos critérios que é colocado como pré-requisito pela WCAG e que muitos produtos ignoram. E aí você vai lá e projeta o negócio, o seu componente com foco visível. Então, aqui você já ticou 3 caixinhas de ter um componente mais acessível. Mas isso aqui está no design. E no design, sinceramente, é o menor desafio, né? O código, ele é o desafio maior, porque tudo que você fez no design vai ter que ser feito também no código e ainda uma outra porção de pré-requisitos vai ter que ser adicionado ali, que eu vou abordar um pouco aqui, mas eu sou designer, então eu vou ter uma certa... A gente vai falar aqui no nível mais básico, tá, de código, mas fiquem à vontade também para fazer perguntas, o que eu souber, eu vou responder. Então, no código, o que a gente vai ter que ter? Ok, a minha pessoa desenvolvedora levou as cores corretamente, projetou o meu componente com o tamanho que eu desenhei aqui no design, e também projetou as interações dele ali como foi projetado no design. Beleza. O que mais além disso? Na hora de codar esse componente, a gente vai poder adicionar uma série de elementos HTML que estão ali escondidos para o olho aqui na tela, né, aquilo que a gente está olhando aqui, mas que vão funcionar para acessibilidade em leitores de tela e algumas outras tecnologias assistivas. Então, alguns exemplos desses elementos HTML que ficam escondidos são esses ARIA, que são descrições e informações para leitores de tela que, às vezes, elas vão ser ouvidas, às vezes elas vão instruir o leitor de tela a pular aquele elemento, ou a ler aquele elemento em conjunto com outros, vai oferecer como se fosse uma seção. Então, esses elementos HTML já estão sendo colocados aqui dentro do nosso componente, que depois a gente vai distribuir para os times. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Quando o input está inválido aqui, com uma validação marcado como inválido, a gente vai ter ali também uma descrição para informar qual é o erro dele num leitor de tela, avisar que aquele componente está inválido. E como que isso conversa com o time que está consumindo esse componente? Aqui a gente falou do projeto do componente no código, né? Aí a gente vai lá para o time que está consumindo o componente. Esse chunk aqui de código, eu vou tentar ser bem básico, tenta não se perder muito aqui nesse código todo, mas assim, ele vai ter aqui uma tag,
que está inserindo o componente input, então está abrindo aqui um bracket, opa, deixa eu botar um, e está colocando o componente input. Quando eu estou aqui codando esse componente, eu coloquei ele na minha interface e eu vou passar um state para ele, por exemplo, disabled, uma propriedade para ele. Aqui eu não estou precisando me preocupar com a área, porque o Design System já se preocupou com isso lá atrás, e quando eu coloco uma propriedade do componente aqui, o Design System, ele vai, não é uma forma automática, mas ele tem um script por trás, que puxa aquele disabled e informa ele aqui no área, tá? Então, a gente consegue criar esse tipo de comportamento, de regra, para que facilite a implementação desse componente de uma forma mais acessível, né? Então, uma parte é a gente construir o componente pronto para acessibilidade, e outra parte é a gente também ajudar o time a consumir ele e a montar o seu produto com os nossos componentes de forma acessível. Isso aqui é um dos jeitos que a gente pode facilitar, mas tem outras coisas que a gente pode fazer também. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Tem. O que mais que a gente pode fazer para ajudar os times a construir produtos mais acessíveis dentro do Design System? Né? O Design System ele ajuda com a padronização de um grid. Por quê? Por que o grid tem a ver com acessibilidade? Porque ele permite que o conteúdo se readeque de forma, vamos falar aqui, ele se readeque de forma eficiente em diferentes tamanhos de tela. Tá? E, às vezes, dependendo do tipo de dispositivo que a pessoa tem, ou da área do dispositivo com o qual a pessoa consegue interagir, ela vai ter que formatar ali o conteúdo em diferentes tamanhos. E o grid ajuda com que a gente consiga fazer essa variação de organização do conteúdo. Então, padronizando um grid e ajudando os times a implementá-lo, a gente também ajuda a criar soluções mais acessíveis. Aqui nesse caso, o que eu quero mostrar é uma das soluções que a gente fez aqui, em que a gente condensa todo o comportamento de responsividade de um componente em uma linha só. Existe uma prática comum que é você codar o componente em um breakpoint. Para quem não sabe, breakpoint é um tamanho de tela. Você coda ele em um tamanho de tela, para computador, desktop. Aí depois você pega, repete o código do componente e muda as propriedades para um novo breakpoint, agora para um tablet. Agora você repete tudo e muda as propriedades para um celular. Aqui a gente conseguiu, com um script aqui, de array, que chama, que a gente faz uma declaração aqui em sequência, fazer todos os comportamentos do breakpoint só em uma linha, sem repetir esse código uma vez para cada breakpoint. Aqui no caso a gente tem 4, imagina, eu ia ter que repetir essa composição aqui 4 vezes. Com essa padronização aqui, a gente facilita para a pessoa desenvolvedora fazer isso só uma única vez. Para dar um pouco mais de profundidade só aqui, o que a gente está falando? A gente tem aqui um grid item que está posicionado dentro do nosso grid. Então, entendam o grid item como a caixa que envelopa toda essa composição aqui, que tem um input, um checkbox, um botão. É uma caixinha de um formulário, digamos. Essa caixa, ela está posicionada dentro do nosso grid. O nosso grid, ele está em determinado breakpoint, porque ele sempre está dentro de um tamanho de tela. Ele vai medir o tamanho daquela tela e se configurar daquela maneira. Os breakpoints estão aqui. Esse aqui, no caso, é um grid ali que vai ter 8 colunas e uma medida de espaçamento entre as colunas, tá? E margem. Então, o que eu estou falando aqui? Para o breakpoint, cada número desse aqui representa um breakpoint. O breakpoint é XS, extra small, né? Small, médio e large, né? Então, eu estou falando aqui, para o primeiro breakpoint, eu quero que este formulário aqui comece na primeira coluna. Para o segundo breakpoint, eu quero que ele comece na terceira coluna. A gente está aqui no segundo breakpoint, então vocês estão vendo que ele está começando aqui na terceira coluna do grid. Então esse aqui é o começo, onde ele começa. Aí depois você vai declarar quantas colunas você quer, por quantas colunas você quer que ele se estenda, quantas colunas você quer que ele ocupe. Então aqui nesse caso, eu tenho aqui no meu segundo breakpoint, eu quero que esse formulário ocupe 4 colunas. Então, simples assim, eu consegui definir um comportamento para 4 breakpoints diferentes.
né? Claro que o designer tem que ter projetado isso, mas na hora de codar a gente facilita. Então a gente está ajudando a criar também uma solução mais acessível. Nem sempre acessibilidade é só você olhar na WCAG, né? Tem coisas que a gente consegue fazer com boas práticas de código, facilitando o trabalho das pessoas. Aí, além disso, né, o que a gente pode fazer? Isso aqui é uma coisa que todo mundo também pensa, né? Pô, vamos fazer validação. Como é que está a qualidade desse código? Vamos rodar ferramentas automáticas ou vamos contratar um time especializado para trabalhar com a gente, fazer uma auditoria do nosso código e ver se a gente está mesmo entregando um código acessível. A gente tem aqui um exemplo do Storybook, onde a gente faz a documentação técnica dos nossos componentes. Só ver quanto tempo eu tenho aqui. Acho que tô de boa. E aí a gente vai subir os nossos componentes, a gente tem um live component lá, que é o componente funcional ali, ele tá... Você pode interagir com ele. Quando você sobe isso no Storybook, o Storybook roda uma ferramenta chamada Axe, que é uma ferramenta de teste de acessibilidade. Não é perfeita, claro, tá sujeita também à interpretação, mas ela vai te ajudar a pegar muitas coisas que podem passar batida. E a gente roda, então, já temos essa camada aqui de validação no nosso Design System, onde a gente roda esse Axis já como forma automática ali de validação de acessibilidade. Tá? Então, a gente vê se tem alguma violação, se está passando, se tem alguma coisa incompleta, e quando tem, é normal ter, a gente vai lá, trabalha em cima disso para resolver. Tá? Então, você rodar ali ferramentas automáticas também é um jeito de você construir componentes acessíveis. E aí, como que a gente pode ir além de construir componentes acessíveis, né? Como eu estava mencionando antes, acessibilidade é uma responsabilidade compartilhada. Se você falar para um stakeholder da sua empresa que você fez um design system acessível, o design system da sua empresa é acessível, ele vai falar, pô, então os nossos produtos vão ser acessíveis. É muito fácil a gente fazer essa correlação, tá? Porque o design system está provendo recursos para os produtos construírem as suas interfaces. Então, se esses recursos estão acessíveis, os produtos vão ser acessíveis. Isso não é verdade, tá? O design system, ele garante uma parte da acessibilidade, mas o trabalho, e olha só, eu acho que a maior parte do trabalho está ali na hora de você fazer a composição da interface, tá? Então, ter um design system acessível não é sinônimo de ter produtos acessíveis, e muito menos a responsabilidade de ter produtos acessíveis depende só do time ou do produto design system, tá? Então, isso já é, assim, acho que um insight aí para vocês. E como que, então, o trabalho continua no lado do produto e como que a gente pode ir além enquanto design system para ajudar nessa responsabilidade compartilhada, ajudar o nosso parceiro, colaborador, a também levar a cabo os nossos valores, princípios de acessibilidade, e construir ali um produto acessível. Aí, aqui eu já estou mostrando um exemplo de onde a gente quer chegar, tá? A gente ainda não tem isso na DASA, então eu estou mostrando um exemplo de um design system externo, mas para a gente saber como ir além, tá? Então, o que o design system pode fazer? Ele pode construir na sua documentação guias de composição. Em vez de entregar apenas um input, como um componente com a documentação dele, eu posso criar uma documentação estendida, ensinando como que eu associo um input com outro até formar um formulário. E se nesse formulário tem uma seção que eu quero caracterizar como uma seção de endereço, depois são dados pessoais, sei lá, dados do convênio. E aí você pode codar isso, montar o design e codar e entregar esse template para os times. E nesse template você já colocar as boas práticas de acessibilidade. Por exemplo, aqui no Morningstar, que é um design system, que é aberto aí na internet, vocês podem pesquisar depois, eles trazem aqui a adição dessa propriedade aqui, que é a legenda. Então, quando o leitor de tela está lendo essa área do formulário, ele vai ler assim, aqui você vai falar sobre o seu endereço. E aí você vai para o campo rua. Por que isso é útil em termos de leitor de tela? Imagina que você preencheu um formulário, né? E aí ele te pergunta um monte de coisa,
e você chega no final do formulário e você tenta prosseguir e ele vai te dar um erro. Alguns campos estão inválidos. Ah, o campo de endereço está inválido. E, por algum motivo, não tem uma automação que te devolve direto no campo de endereço. O processo comum seria a pessoa procurar novamente esse campo para tentar corrigir. Você não precisaria pular de campo em campo, de input em input, até chegar na seção que está falando do endereço. Você vai pular por grandes seções. Então, esse é um tipo de facilidade que você consegue criar, criando essa legenda, e é uma propriedade, um critério aqui que você consegue aplicar, e ensinar os times como fazer. No dia a dia, na correria, quando os times estão fazendo as entregas, é muito mais difícil eles estarem focados nesses critérios e nesse, digamos assim, nessa profundidade. Por isso, o papel do Design System também pode extrapolar para, já que a gente está aqui comprometidos com gerar soluções escaláveis, por que a gente não ajuda os times a não terem que pensar nessas pequenas práticas, nessas coisas, pequenas coisas técnicas, a gente ajuda eles a terem isso de uma forma um pouco mais digerida, para que eles consigam focar no design e na criação e desenvolvimento de soluções que vão criar a experiência do usuário lá na ponta, e não em coisas técnicas. Não que coisas técnicas sejam chatas, mas a gente consegue dividir essa responsabilidade com os times. Então, criar esses tipos de guia é um jeito da gente ir além. Deixa eu ver aqui o próximo. Outro jeito, né? Então, além de compor interfaces usando as nossas peças do Design System, usando os componentes, o que os times vão fazer? Eles também vão criar as próprias soluções. Nem tudo que vai para um produto é Design System. Não é 100% do produto que é Design System. Os produtos também vão ter que criar as próprias soluções, que são utilizadas localmente, somente naquele produto. Como que o Design System pode ajudar que esse processo de criação personalizado seja feito com um mínimo de rigor, padrão e acessibilidade? A gente também pode fazer guias de padrões. Por exemplo, aqui na DASA, aí esse é um exemplo que a gente já faz, a gente tem um guia de como as cores se comportam no ambiente digital. Nem sempre é óbvio para todo mundo. Então, a gente explica por que das cores, por que da interatividade e de outros digamos assim, outros atributos que comunicam a interação, tá? As cores a gente fala que elas são um deles, e como que elas podem se comportar nesse ambiente digital. Então, a gente cria um sistema aqui de cores no Design System que já digere, facilita algumas decisões para os designers na ponta. Então, se o designer está criando ali um componente que tem algum tipo de validação, ele quer comunicar, por exemplo, uma mensagem de erro, a gente já tem cores destinadas para, por exemplo, mensagem de erro. Tá dando meu tempo? Acho que alguém falou comigo? Não? Beleza. Então, a gente tem essas cores já destinadas para um texto de erro, para uma forma, um ícone que está comunicando uma mensagem de erro. Então, publicar esses guias ajuda a dar autonomia para os times a construírem as suas próprias soluções de forma mais acessível. Esse é também um outro jeito de ir além. Criar kits para as pessoas, né? Aqui na DASA, a gente tem um kit de handoff que a gente distribui para os times e a gente dá suporte às lideranças técnicas das squads para que o designer tenha um rigor maior na hora de entregar a interface dele como pronta para desenvolvimento. Então, ele vai ter que garantir que isso está no grid, ele vai poder fazer uma validação ali de quais componentes estão compondo aquela tela, espaçamentos, e esses kits também facilitam o trabalho da pessoa para que ela entregue uma solução mais acessível, né? A gente meio que faz quase que um checklist ali de coisas que a pessoa tem que fazer. Então, isso tudo a gente centraliza na nossa documentação online. Ter um canal de documentação já é uma coisa prática de Design System que todo mundo tem por base, mas assim, é muito importante para você poder explorar esse outro tipo de conteúdo, né? Você consegue criar ali um guia até de UX Writing, de copy, né? de escrita acessível, criar um guia focado ali em acessibilidade. Eu ia abrir aqui, só que eu acho que não vai dar tempo, o nosso, mas eu mandei o link no chat, vocês podem ver lá como é que tá. Só não vai estar funcionando os componentes interativos, porque agora a gente só acessa isso com VPN, pessoal da DASA. E aí também apontar materiais e
e alimentar o seu time, a sua empresa com comida, com conhecimento para ter uma prática mais acessível. Então, essa aqui para a gente é uma excelente referência, que é o A11Y, né? É um lugar onde tem um checklist de acessibilidade e tem muitos materiais em cima da documentação da WCAG, que muita gente acha difícil de ler, e é mesmo, é muito densa e muito técnica. Aqui eles têm isso de um jeito mais explicado, mais amigável. Então, eu sempre recomendo também isso aqui como referência.